Quem sabe faz ao vivo! Eu tive que reiniciar. O Adrilles me chamou aqui, me ligou, acabou que caiu a live. Mas, ó, tô reiniciando tudo. Aí. Fala, pessoal! Ó, desculpa. Mas o Adrilles me ligou aqui na hora, aí caiu o celular. Quem sabe faz ao vivo. Eu sou um aprendiz de Instagram, então peço desculpas a todo mundo aí que acabou caindo a live. Mas vou agora tentar encontrar o Adrilles aqui, porque eu preciso encaminhar este. Adrilles. Eu preciso encaminhar o invite para ele. Vamos ver se eu consigo. Não tô achando ele aqui. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Adrilles Jorge. Eu acho que ele não entrou ainda. Tá. Somos deficientes de Instagram. Ai, ai. No final tudo dá certo, vai ser bom demais. Ó. Vou tentar mandar o link direto pro celular dele. Dá um segundo. Aí, entrou. Agora acho que vai. Ó. Será que vai dar? Será que vai dar certo? Aí! Fala, grande Gustavo! Beleza? Fala deles! Eu, a gente estava competindo aqui, eu e Gustavo, quem que é o pior em questões tecnológicas. Eu avisei Mandar o pessoal. convite, receber. Eu sou poeta, rapaz, eu sou de humanas. Eu sei apertar botão on e off. Já é um grande avanço nesse sentido, entendeu? E depois que o Instagram começou a censurar todo mundo, eu parei de querer aprender também, né? É isso, é. Você não precisa nem de uma censura judiciária, não sei porque que eles querem esse tipo de coisa. Os próprios CEOs das redes sociais e as estagiárias de cabelo azul já fazem esse trabalho, fazer um viés progressista da notícia e das conversas e das opiniões. Eu já começou a live sem querer. Você já começou a live com tudo, inclusive. Eu vou dar um passo atrás, por quê, Adriles? Então vamos lá. Aproveitar que a gente já está de vento em popa aqui, tudo chegou animado, o Instagram já atrapalhou um pouquinho, mas primeira coisa, acho que todo mundo deve te conhecer, né? Pessoa extremamente competente do nosso mundo conservador liberal. Acho que todo mundo já deve ter escutado você aprofundar em algum determinado assunto, ou seja, no Fio Diário, que está sendo sensacional, te falo. E também, antigamente, pelo Jovem Pan, que você já participou também. Mas, obviamente, várias palestras, os seus comentários sempre foram de muita valia, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para quem acompanha o Instituto de Formação de Líderes de BH, quem é o Adrilles? Quem sou eu? Isso, olha, conta pra gente. Eu sempre fui e continuo sendo, né? Sou escritor e jornalista. Eu me transformei em jornalista para não morrer de fome. Sempre fui poeta, ensaísta, cronista, jornalista e me formei na Faculdade de Comunicação de Belo Horizonte, aí, minha querida terra natal, Belo Horizonte, uma cidade brasileira. Eu sou bairrista mesmo, estou aqui em São Paulo por questões profissionais. Por mim, eu estaria aí o resto da vida. E a questão que se coloca me tornei jornalista exatamente porque ninguém vive de poesia no Brasil, infelizmente, né? Ninguém vive de literatura também no Brasil. Complicado. Mais aqui no país. E o jornalismo é uma maneira de você tentar se aperceber da realidade, tentar investigar a realidade, tentar tirar os segredos
das pessoas que não querem confessar nem para si mesmo, sobretudo as pessoas que estão no poder, de você contestar o poder, o status quo, quer seja de um ministro, de um presidente da República, de um deputado, de um juiz, e eventualmente estabelecer exatamente esse quarto poder, dessa tripartição do poder, né? O judiciário, o executivo e o legislativo, que tem que se fiscalizar um ao outro para não ter um elemento de autoritarismo, de autocracia, de limitação da liberdade em cima do povo, que o Estado foi feito exatamente para dar aso a que o povo melhore a sua vida, não limitar o poder de expressão do povo. E a imprensa e a mídia serve exatamente para estabelecer uma fiscalização desses três poderes. E aí sempre atuei como jornalista e como escritor durante toda a minha vida. Fui descoberto por um sujeito que você sabe, que eu acho que você conhece, chama-se Olavo de Carvalho, que prefaciou meu primeiro livro, que era grande admirador dos meus textos, sobretudo da minha poesia. E aí, eu não sei se você sabe, eu entrei no BBB, tive uma projeção... Sei também, muita gente deve saber. Um produto global, muita gente não sabe disso, sou um produto da Globo. Hoje que eu critico a Globo, mas tudo bem, de maneira democrática e livre, como a gente quer, né? E depois do BBB, minha vida deu um salto, realmente. Eu trabalhei no UOL, também que ninguém lembra, na Folha de São Paulo, cobrindo entretenimento, comportamento, cultura. Depois, lancei mão, também coisas que os liberais ficam meio assustados, daquilo que se chama Lei Rouanet, tá? Fiquei 3 anos como palestrante da Lei Rouanet, em que eu fazia palestras relacionando a vida cotidiana das pessoas, e fiz um bom uso da Lei Rouanet, eu posso dizer, depois até da lei, se quiser, relacionando poesia à vida cotidiana das pessoas. E aí eu pegava grandes poetas, fazia uma espécie de sarau palestra, pegava Fernando Pessoa, Drummond, T.S. Eliot, eu, e fazia uma espécie de recital comparando grandes poemas, fazendo uma relação entre grandes poemas e a vida das pessoas, na religião, na família, na questão da morte, na questão da política. Falava até de Brecht, que era um autor comunista. E fiz um bom trabalho, graças a Deus, percorri o Brasil inteiro, fui da PUC de Curitiba a escolas carentes no interior do Piauí, em tudo quanto é canto aqui no Brasil, até chegar ao princípio da Jovem Pan. Eu fiz uma entrevista que reverberou e repercutiu muito, e viralizou na Jovem Pan. E aí, com a saída do Caio Coppola, entrei no Morning Show e o resto é história. Aí fiz comentários, fui comentarista na Jovem Pan e hoje estou em vários outros lugares. Até incluindo o Fio de Arte. Meio esquisito em que a gente está, em que a liberdade é tida como liberdade responsável. A responsabilidade é a gente se adequar à visão ou de um juiz, ou de um presidente da República, ou de um poder estabelecido, coisa que me entristece muito. Então, enquanto me deixam, né, enquanto eu posso, eu vou estabelecendo e vou vivendo daquilo que hoje virou um esporte de risco no Brasil, que é emitir opinião. Inacreditável, né? E enquanto... Que até a própria poesia hoje é uma coisa complicada. Alguém poderia dizer, mas quando você fala em poesia, literatura, você está mexendo com metáfora. Não é não. Te dou um exemplo concreto, assim, simples, para a gente começar a nossa conversa. O Roger Waters, por exemplo, que veio fazer um show, e o Roger Waters não é um cara de direita, né? É um cara extremo. Não é. Veio fazer um show aqui. Roger Waters, para quem não sabe, é um ex-vocalista. Do Pink Floyd. Do Pink Floyd. Veio fazer um show aqui, e há um momento no show dele que ele quer criticar né, o fascismo, o nazismo, que teria, segundo ele, voltado a aparecer aí, também é outra discussão. E ele extremamente equivocado. Com uma suástica, com um uniforme que é parecido com o uniforme nazista, e impunha uma metralhadora como se fosse um líder fascista, e o Flávio Dino e outras lideranças políticas queriam proibir o show, porque eventualmente estava fazendo uma apologia por usar adereços que se assemelhavam ao nazifascismo, quando ele estava fazendo uma crítica. É a mesma coisa você fazer um filme, sei lá, O Ditador, do Chaplin, em que ele usa adereços. Ele usa, exato. Para interpretar o Hitler e falar, está fazendo apologia ao nazismo. Ou seja, é uma espécie de estupidez articulada para proibir algo que vai exatamente contra o princípio de nazifascismo e contra o princípio autoritarismo, lançando mão de um autoritarismo. Bom, isso aí é mais ou menos o meu mini currículo para vocês. Aí. Que é... Já que você perguntou quem sou eu sou um defensor ardoroso da liberdade com uma responsabilidade, mas defensor da liberdade com responsabilidade é no seguinte sentido. Por isso que às vezes eu acho que eu posso ser considerado um conservador. A liberdade, ela se presta a estabelecer uma melhor convivência entre as pessoas através do mútuo diálogo e percepção de ideias e ideais entre as pessoas que configuram uma democracia. Mas se você não tem consciência da realidade, se você não tem
aquilo que se chama, que se coloca no conservadorismo, que até é um nome que eu acho ruim, né, do conservadorismo. Você não aprende com a tradição, você não aprende com as conquistas da humanidade, conquistas, inclusive, da democracia, conquistas de princípios morais que foram dados pela religião. Você não sabe muito bem o que usar, como usar da sua liberdade e vira um escravo do seu próprio desejo. Como Kant dizia, o sujeito verdadeiramente livre, aqui eu estou, enfim, sintetizando o pensamento kantiano, não é necessariamente aquele que faz aquilo que quer, mas é aquele que consegue perceber o que quer e o que não pode fazer daquilo que quer. O sujeito que quer transar com uma mulher, ele não vai pegar uma clava e bater na cabeça dela e pensar o que ele quer. Ele vai dialogar. Estou dando um exemplo simples, mas você moderar a sua liberdade, uma percepção da realidade, é o que faz realmente uma pessoa livre, baseada nas conquistas da humanidade, para saber o que você quer e o que você quer pode melhorar a vida dos outros em seu redor. Isso é diferente de alguém que vai limitar as suas ideias, os seus ideais e a sua conquista da liberdade para estabelecer que a sua liberdade é condicionada à opinião dele. E quem é essa pessoa, né? Brasil. Depois dessa introdução, a gente pode falar que você tem tempo, Gustavo. É um gigante. Adriles, enquanto tiver instituições igual o IFL, a gente vai fazer de tudo para que você possa ter uma voz, né? E a IFL é uma instituição ainda muito pequena. A gente vem crescendo, então, para quem nos escuta aqui, eu sou Gustavo Vaz, sou o atual vice-presidente do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte. Nós somos um instituto que já se espalha quase pelo Brasil inteiro, né? A gente está tentando chegar em torno de uns 25, se eu não me engano, no Brasil inteiro. Então, para todos os outros institutos de formação de líder que nos escutar também, então, a gente precisa continuar abrindo portas para que pessoas possam realmente poder falar, pessoas como o Adriles, que tem essa voz já bastante forte nesse mundo, que acho que cada vez mais, né, Adriles, a gente está sendo tolhido e crucificado de maneira bem complicada só por opiniões divergentes, que da tolerância eu acho que quem mais tem somos nós, quem mais quer ter opinião, escutar opiniões diferentes são os conservadores e os liberais, né? Toda a filosofia, nossos pilares de vida, liberdade e propriedade, né? Eles todos empurram para frente a capacidade das pessoas de argumentarem, né? Eu sou um apreciador, um admirador do seu trabalho, Adriles, já tem muitos anos mesmo, então eu fico super feliz de ter essa oportunidade de poder falar com você. Eu não sou da área de comunicação, eu sou apenas um representante do IFL e eu acho que você já colocou várias pinceladas iniciais que a gente vai poder abordar nesse tema, que nós somos realmente livres para nos expressar, principalmente aqui no Brasil, porque eu acho que o mundo inteiro já está em um momento extremamente drástico, né, de realmente crucificar as pessoas que têm opiniões adversas. A gente pode colocar até o caso de Jordan Peterson, que é um grande expoente hoje do mundo da liberdade de expressão, que vem do Canadá, de um país que cada vez mais legisla em prol da censura, da limitação das ideias, e recentemente ele, inclusive, foi colocado para uma reatualização na sua faculdade, porque a maneira que ele pensa é errada. Quem que define isso, né? E aí eu queria colocar, eu acho que você já entrou de início, Adriles, falando um pouco sobre isso, a pergunta, que a gente precisa sair de premissas, né, para poder dar outros passos. Então, a primeira premissa na sua visão, o que é liberdade de expressão? Como você vê essa frase, né? O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é a liberdade de aprendizagem, a liberdade de maturidade. Uma criança, ela não tem noção exata da realidade, ela vai amadurecendo através do quê? Das perguntas que ela faz, das afirmações baseadas nos preconceitos, no sentido mais amplo do termo preconceito, que ela faz. Ela não sabe exatamente que existe um universo de 6 bilhões de galáxias. Uma criança de 5 ou 6 anos, ela ainda é egocêntrica. Ela acha que ela é o mundo. Então, ela, através da mútua compreensão do outro, da atividade que ela faz com o outro, das perguntas que ela faz, às vezes os preconceitos que ela exerce, que ela não tem um conceito mais profundo da realidade, ela vai aprendendo. E a gente pode estender essa metáfora da criança para até nós. A gente não tem certeza
absoluta de tudo, mas a gente tem convicção de várias coisas que a gente sabe que quer, sabe que existem e tem uma opinião formada, ou firmada, ou pré-formada sobre. Nesse sentido, desse mútuo diálogo, daquilo que o Sócrates chama de síntese dialética, o que é isso? É simples assim, é diálogo. Eu tenho uma convicção, você, Gustavo, tem outra. Às vezes são contrárias. Através desse nosso diálogo, de eu saber falar para você o que eu penso, você falar o que a gente pensa de maneira civilizada e cordial, sem necessariamente um ofender o outro, a gente pode chegar àquilo que o Sócrates chamava de síntese dialética. De uma verdade que você estabelece pela sua opinião, de outra verdade que eu tenho pela minha opinião, e pela investigação mútua que a gente faz a respeito da realidade daquela opinião sobre aborto, sei lá, sobre religião, sobre família, a gente pode chegar a um consenso, mas não necessariamente estabelecer a mesma opinião no final do nosso diálogo e estabelecer... Tem confronto de ideias, né? Tirar uma profundidade da nossa contra-argumentação e tirar um proveito da opinião, inclusive, contrária à sua. Né? A gente pode fazer essa mesma metáfora com direita e esquerda. Direita preza mais a liberdade, a esquerda preza mais a igualdade. Através de uma síntese dialética entre esses ambos, entre aspas, opostos, que não necessariamente são opostos, do espectro político, ideológico e cultural, de análise da sociedade, como ela funcionaria melhor, a gente pode tirar uma síntese dialética. O problema, hoje, por isso que eu falei de direita e esquerda, é que você tem uma hegemonia dentre as elites culturais, não necessariamente do povo, hein? Que o povo acha que é essencialmente mais conservador, a saber. Conservador é o quê? É prezar mais a família, prezar mais o trabalho, sem a interferência do Estado. Ou seja, estudar o que dá certo, né? Muito imposto para sobrecarregar. É prezar mais valores tradicionais, como a religião, para estabelecer uma liberdade com mais responsabilidade. A esquerda é mais igualdade, ela percebe que existem injustiças sociais atávicas, mas no meio, que eu discordo, inclusive, para sanar essas injustiças sociais, é um Estado mais intervencionista, que vai dar mais garantias para um pobre, sendo que eu acho que a garantia para o pobre, o mercado de emprego. Você sabe, eu já estou falando aqui uma série de coisas que opõem direita e esquerda, mas aí o problema que cerceia a liberdade hoje, principal, é que a esquerda tomou parte de todas as elites culturais, quer seja no Estado, no judiciário, na cultura, nas universidades, no meio artístico, nas redes sociais. Então, quando você tem um lado específico, ideológico, tomando a frente de todas as instâncias culturais, você tem inexoravelmente, até porque a esquerda não preza tanto pela liberdade, assim, a liberdade é uma coisa mais à direita, liberdade absoluta, assim, pode ter outra discussão sobre isso também. Você tem um princípio mais autoritário em cima, não só de jornalistas, como influenciadores, como artistas. Eu sou um artista também, porque eu sou poeta, né? E você tem um princípio autoritário, que aí cerceia subliminarmente a sua opinião através de uma rede social, através do veículo de comunicação que você trabalha. Como assim, Adrix? Todos os veículos de comunicação têm um viés esquerdista. Folha de São Paulo, São Paulo. A Jovem Pan hoje está sendo auto-cerceando, por exemplo, um viés esquerdista que vem de cima para baixo. Então, esse mundo de limitação de opinião é um mundo de limitação de opinião que vem em cima da direita. E eu falo isso com muita propriedade e muita leveza, porque eu vou te falar uma coisa aqui que eu já falei, ninguém acredita. Eu nunca me considerei um sujeito essencialmente de direita. Nas questões comportamentais, familiares, culturais, tem umas coisas que eu posso até entender um pouco mais à esquerda, se a gente entrar nesses assuntos aqui. Mas em se percebendo essa limitação, esse autoritarismo, essa autocracia de uma maneira de ver o mundo, essa opinião, essa ditadura de uma opinião colocada goela abaixo das pessoas, eu me coloquei mais à direita nos últimos anos, exatamente por perceber e por valorizar que a liberdade é o bem essencial da humanidade, e isso de um ponto de vista cristão e religioso também. Qual que é o princípio de amor que você tem por uma pessoa, por um filho? O princípio de amor máximo é deixar a pessoa livre. O filho que você está educando, por exemplo, você educa, você coloca os limites, você está educando moralmente para a sua liberdade. Amor nunca pode ser confundido com você escravizar alguém. Então, todo princípio que leva para um princípio autoritário ou de ditadura, toda ditadura é anti-amorosa. É você limitar
consciência da pessoa, o trabalho de uma pessoa, a liberdade de ir e vir, a liberdade de opinar, a liberdade de se estabelecer um ponto de vista que seja contrário, inclusive, ao próprio governo, é exatamente um ato anti-amor. antagônico ao princípio amoroso, que é um ato de ódio. Então, nesse sentido, eu me coloco completamente contra essa esquerda ditatorial que tomou conta de todas as instâncias da vida do cidadão, quer seja da justiça, da cultura, do ensino, da universidade, do próprio governo hoje, especificamente no Brasil, no Canadá, que a gente vê isso. A gente vê isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. Mas, infelizmente, no Brasil, isso tomou um vulto que eu nunca pensei que fosse tomar. A gente vive hoje, eu acho, Gustavo, infelizmente, a gente não vive numa democracia maior. Porque a esquerda tomou todas as instituições, né? Quer seja no STF, que eventualmente a maioria dos ministros lá foram colocados pelo lulopetismo. Na cultura, nem se fala, nas universidades. Eu fiz PUC, né, meu amigo? Eu sei que eu li todos os autores esquerdistas lá e nem se falava em liberalismo ou em conservadorismo. Isso era visto como uma coisa do outro mundo. Eu, por mim mesmo, que fui ver esses autores durante e depois a faculdade. E no meio artístico, e a gente pode enumerar uma série de setores culturais e instituições tomadas pela esquerda que limitam a visão das pessoas por puro preconceito e opressão. Então, a gente vive uma ditadura não só política do judiciário, mas uma ditadura cultural que você tem que tomar cuidado com tudo que você fala, né? Sob pena de perder sua rede social e, em última instância, até ser preso. O pessoal fala muito hoje da polarização. Eu, assim, vou emitir uma opinião pessoal. A polarização é uma coisa ruim. Eu não necessariamente vejo como uma coisa ruim. Eu vejo como um posicionamento mais hoje que realmente entende aonde você se coloca ou ao que você se opõe. O que é ruim não é a polarização, e sim a intolerância na maneira de lidar com essa polarização. Ou seja, a violência que vem junto disso. E aí eu não digo de violência de palavras, porque eu, sinceramente, Gustavo, eu não acredito que existem palavras violentas. Eu acho que elas podem te ofender, mas elas não podem te causar algum dano específico, físico, né? E aí, pensando dessa maneira, eu queria até pegar um ciclo, no caso, vicioso, né? Que você colocou aí, que eu acho extremamente interessante. E eu fui da UFMG, eu sou da área econômica, né? Então, as pessoas pensam muito, então você deve ter estudado todos os liberais lá na UFMG. Nada, de jeito nenhum. Nunca tocaram nesse assunto. Tudo que eu aprendi sobre os autores liberais, principalmente os econômicos, como Milton Friedman, ou até o Ludwig von Mises, né, que é um grande patrono das nossas ideias, eu tive que aprender isso sozinho, né, depois que eu tinha saído da faculdade, que é um horror. Mas eu queria falar do círculo vicioso hoje da mídia, né? Você citou na introdução, você citou agora também. Cara, as artes, e você muito bem colocou que a mídia deveria ser um órgão, um aparato, uma mão da população, que o indivíduo ele é fraco, porque sozinho ele não consegue chegar e bater de frente com o aparato estatal, de usar da mídia para fiscalizar. Só que hoje a mídia se tornou o cerceador das liberdades dos indivíduos da sociedade, principalmente através das redes sociais. A gente comentou no início, brincando, sobre o próprio Instagram fazendo o shadow ban, bloqueando posts e demais. Qual que é o motivo intrínseco que os próprios jornalistas apoiam essas ideias ditatoriais? Como é que se enxerga isso? Ideologia. É ideologia. Eu fiz faculdade de comunicação. Total. É ideologia. A mesma razão que você estudou só autores de esquerda, nenhum autor liberal, nenhum autor conservador, a mesma forma também, eu que saí realmente de uma faculdade de comunicação, só estudei autores de esquerda, escola de Frankfurt, ou coisa do tipo, assim, só autores de um escopo ideológico. E isso no jornalismo é fatal. Porque isso não é um tiro no pé? Oi? Isso não é um tiro no pé? Isso não é um... Não é um tiro no pé. Eles estão acabando com a própria... Você cria uma comunidade gregária que pensa de uma forma única. Não é? A gente que foi olhar outros autores, que foi por conta própria estudar outras vertentes do pensamento que não a progressista, que não a esquerdista, que não a identitária, a gente tem uma outra visão. Mas se você estuda só aquilo, se você só enxerga aquilo, só escuta aquilo, você vai acreditar só naquilo. Não são todas as pessoas que querem sair por conta própria. Hoje até tem instituições da direita, como o próprio IFL,
mas ainda nós somos minoria, né? Por uma muito razão pequeno, né? até a causa disso, Gustavo. É muito mais fácil ser de esquerda porque é um discurso mais palatável, mas ele não é necessariamente melhor. A esquerda nasce, por exemplo, do identitarismo do Rousseau, a esquerda identitária, né? Antes do Marx, que é o seguinte: a civilização corrompe o homem nasce bom. O que você começa? Você começa a culpar seu pai, a autoridade do seu patrão, o macho adulto branco. Então você acha que todo mundo é culpado. A direita, eu costumo fazer essa alegoria, ela nasce na noção do pecado original lá na Bíblia. Todo mundo nasce filho da puta. Você fica uma pessoa boa, estabelecendo que a sua condição de miserável no sentido de misericórdia, hein? Concórdia para miséria. Você pode sair da sua miséria ajudando o outro a sair da miséria. Miséria não é só material, espiritual, de pecaminosa. Ou seja, a sociedade já é decaída. Mas se você, pela sua boa vontade, não fica se remoendo, falar que todo mundo é culpado pela sua miséria, estabelece que você é culpado pelos seus BOs e tira o outro do BO, você melhora a sociedade. É essa a direita e aí nasce a esquerda. Mas voltando ao nosso assunto, essa esquerda que tem esse discurso mais palatável, que é um discurso de ressentimento, que culpa todo mundo pela sua miséria, se entranhou nas universidades. E as universidades, sobretudo de comunicação de humanas, em que você deveria ser ensinado, né, a fazer uma investigação profunda da realidade, para chegar a um escopo de verdade. E, através da verdade, melhorar a vida da sociedade, o que faz com a ideologia de esquerda especificamente? Você tenta aprisionar a realidade ao escopo da determinada ideologia que você aprende na faculdade, a saber, o marxismo, o identitarismo, a percepção progressista, de estatista da sociedade. E aí você vai limitar o escopo da sua ação a tentar aprisionar o que você vê ao escopo da sua ideologia. Você falou das redes sociais. As redes sociais furaram esse bloqueio no Brasil e no mundo pela primeira vez, porque o homem comum não precisava de um jornalista para ser ventríloco dele mesmo. Não precisava de um professor universitário, não precisava de um intelectual, não precisava de um artista para falar por ele mesmo. E descobriu-se, através das redes sociais, que a maioria avassaladora das pessoas são liberais conservadores, aqui que se chama de direita. Isso causou um medo, um constrangimento enorme nessas elites culturais que queriam, de cima para baixo, goela abaixo, impor uma opinião mais progressista à sociedade. E isso explica que as redes sociais tenham sido tão atacadas e cerceadas, que estejam querendo limitar o alcance das redes sociais, porque através das redes sociais surgiram não só jornalistas como influenciadores, como empresas alternativas de comunicação que falavam mais diretamente com as pessoas. E isso é o fundamento básico que norteia o princípio que a gente chama de democracia. Várias opiniões dissonantes. Aí quando a gente vê uma opinião ou de um Barroso, ou de um Alexandre de Moraes que diz que as redes sociais, a extrema-direita... Quem que é extrema-direita? Aquela parada? Eu sou extrema-direita. Tomaram as redes sociais para impor ataques sistemáticos aos judiciários. O que é um ataque sistemático? Você criticar o judiciário, que mudou de entendimento sobre prisão em quarta instância, sei lá, é um ataque, não é uma crítica. É você querer aprimorar o sistema eleitoral para além de um voto eletrônico, querer colocar um voto impresso, um assunto hoje que é tabu, que você cai a sua live, você cai a sua vida, você pode até ser preso se você citar isso, coisa que acontece nos Estados Unidos, Donald Trump está lá, todo mundo ele contesta as eleições. Isso tudo é da parte da democracia. Através das redes sociais, as pessoas têm o direito e o livre direito de criticar qualquer instituição, inclusive aquilo que o Alexandre de Moraes fala nessa mesma entrevista, que o Barroso também ataque a grande mídia. Não, eu critico sistematicamente a grande mídia do Brasil, exatamente por esse viés ideológico que aprisiona outras formas de se pensar. Critico, inclusive, a Rede Globo, da qual eu fiz parte, por estabelecer um ordenamento, por ter ajudado a tirar um ladrão da cadeia, que no caso é o Lula, e a elegê-lo, e a demonizar um presidente, que você pode ter todos os senões em relação ao Bolsonaro. Até eu tenho os meus senões em relação ao Bolsonaro, critico, já critiquei muito também, e chamando de nazista, genocida, fascista. Que é fake news no final, né? Entendeu? Isso é fake news. Isso é fake news, entendeu? Então, quando você tem uma tendenciosidade da parte da maior empresa de comunicação, no caso a Rede Globo, se estabelecendo como um braço político, um partido ideológico, você exatamente acaba com o princípio do jornalismo. O jornalismo exatamente se baseia em suspender suas crenças ideológicas e olhar e investigar a realidade como ela é. Dá um exemplo concreto. O que é a realidade como ela é? O Lula foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Recebeu um triplex
um apartamento no Guarujá como propina para favorecer empresas. Isso é uma realidade objetiva. O Lula de direita, de esquerda... Os fatos estão lá, né? Eu quero saber. Isso é uma realidade objetiva. A realidade subjetiva é você dizer que o Bolsonaro é um assassino porque ele eventualmente fez um discurso que não estava coadunado da OAS. Eu também não tenho um discurso coadunado da OAS. Eu acho que o isolamento social proposto foi absolutamente abusivo. Entendeu? Você impedir uma pessoa de trabalhar, de ir e vir, consonante os riscos que ela possa ter. Mesmo do ponto de vista estratégico, uma pessoa que pega um ônibus para fazer um serviço essencial que não poderia parar de um hospital, de uma farmácia, de uma delegacia de polícia, ele vai poder ter o risco de ser infectado suas famílias. Ou seja, Sim. Isso é tudo no escopo da discussão. Agora, você estabelecer que um presidente é assassino porque ele contestava esses mandamentos absolutamente contestáveis da OAS, eu acho absurdo. Estou dando exemplos claros para saber como as pessoas estabeleceram, ou seja, a rejeição que o Lula tinha é porque aconteceu mesmo. Ele foi condenado. Ele era o homem que fez o mensalão e o petrolão, um dos esquemas de corrupção maiores da história da humanidade. Não é exagero retórico, não. R$1 trilhão desviados. A rejeição que teve, sei lá, Está tudo o no Bolsonaro relatório. foi por uma ficção. Ele era nazista. O Bolsonaro era nazista? Aí eu acho que não. Então, entendeu? Então é nesse sentido. Não acho que é um tiro no pé para eles, porque eles dominam a cena hoje, infelizmente. É para criar um monopólio, contra né? nós que queremos estabelecer, eu que sou jornalista também, uma liberdade de percepção da realidade através do diálogo e da livre investigação da realidade, porque nem investigar se pode, às vezes. Uhum. Quando eu falei, por exemplo, aqui mesmo no Instagram, tá? Que o vírus poderia ter sido criado em laboratório chinês, a minha postagem caiu. Por quê? O CEO do Instagram chama-se Mark Zuckerberg, que é um progressista, que se diz um progressista, que diz, no inquérito que estava sendo movido contra ele lá nos Estados Unidos, que todo o Vale do Silício, que é quem faz o Facebook, e a Meta e o Instagram, são progressistas e tem um viés progressista. A minha postagem sobre a possibilidade do vírus ter sido criado no laboratório caiu. Uma semana depois, o New York Times disse dessa possibilidade, né? Dessa realidade, inclusive. E aí eu pergunto, isso é censura. Censura diante de um jornalista tentando investigar a realidade. Censura baseada em quê? Em ideologia. Você acha que é uma fake news ou um ataque de ódio ao governo chinês estabelecer que ele possa ter tido interesse ou que ele possa ter sido leviano e irresponsável ao liberar esse vírus. É o que eu disse que foi confirmado pelo New York Times, que é um jornal de viés progressista, mas foi censurado por causa disso. Da mesma forma, hoje se censura se você critica o sistema eleitoral, se você critica a idoneidade da justiça eleitoral, que foi colocada lá, sobretudo pelos governos lulopetistas. Então, tudo isso tem um viés, infelizmente, ideológico nessa censura que a gente está vivendo. Eles querem doutrinar o povo, enfiar água abaixo do povo, uma visão de mundo que, entre aspas, é de esquerda. Basicamente é isso. E aí eu vou pegar isso que você colocou, Adriles, e fazer um raciocínio assim. Quando a gente vai discutir ideias, a gente tem que questionar. Sim. Porque não tem como eu chegar em alguma ideia ou concluir algo se eu não questionar nada. Você colocou muito bem durante a sua explanação que a democracia, a base dela é no questionamento. E aí a gente fala assim, mas eu não posso questionar as eleições. Mas, calma, você é a favor do questionamento, mas você não é a favor do questionamento disto. Mas eu não posso questionar isso por quê? Aí eu volto para um questionamento do questionamento, né? E aí a gente entra num ponto que começa a ficar muito claro que a gente pode questionar, e aí começa a aparecer algumas coisas que você não pode questionar mais, né? E em cima disso, que eu acho que é o maior problema que a gente vive hoje, que é justamente da censura específica que vem de um órgão específico, e aí eu tenho que tomar cuidado com minhas palavras aqui, que mostra justamente que a gente vive nesse momento relativamente, e eu vou usar a palavra relativa também para não ser tão pesado, mas ditatorial, um momento complicadíssimo nas nossas vidas, que é essa censura específica das ideias. E aí eu viro para você e eu pergunto, talvez a gente possa discordar, que mostra justamente o que você colocou, que existem vários pensamentos de discordância, que eu já citei antes, que eu sou completamente a favor da liberdade de expressão sem limite nenhum. Eu não acho que tem absolutamente nenhuma coisa que você não pode ser dita.
Não quero dizer com isso, obviamente, que não exista consequências sociais, não estatais, Claro. consequências sociais Claro. sobre o que você fala, né? Você ser repreendido por uma pessoa que não gostou do que você disse, isso é uma questão. Mas a parte da punição estatal sobre a sua deliberação, o seu pensamento, algo do tipo. Só que a gente, na nossa justiça hoje, a gente tem algumas limitações, né? A injúria, a difamação, a ameaça, né? Se eu não me engano, eu não sou do direito, então não lembro todas elas, mas Claro. se eu não me engano, é isso. E aí eu volto a pergunta para você, e talvez seja aí um ponto talvez que a gente discorde, eu não sei se você acredita em algum tipo de limitação, mas como que você vê as limitações? Se elas existem à liberdade de expressão, e se elas existem para você, essas limitações sobre liberdade de expressão, como é que a gente cria mecanismos para que esse órgão estatal, que é ele que vai regular, né, não vai ser a própria sociedade, vai ser o legislativo, hoje em dia o judiciário, como é que a gente cria mecanismos para impedir que ele não só pega a nossa mão, mas começa a pegar o braço, pega o ombro e leva tudo embora e impõe essas limitações tirânicas que hoje nós vivemos? Olha, eu concordo, ipsis literis com você, eu acho que você já respondeu na sua peroração aí, já deu a resposta. Eu acho que a liberdade de expressão ela deve ser irrestrita. Você pode pensar qualquer coisa, entendeu? Agora, se alguém se sente lesado pela sua opinião, pela sua crítica ou pelo seu ataque, o Código Penal já responde: calúnia, injúria e difamação. E aí você vai ser processado. Se a justiça perceber que há cabimento da denúncia contra você, você vai ser condenado numa primeira, na segunda, na terceira, na quarta instância. É o devido processo legal. Agora, o que está acontecendo no Brasil você criou duas tipificações criminais baseadas em inquéritos também absolutamente ilegais, em que o juiz se coloca como vítima, procurador e juiz. Essas duas tipificações de crimes que não existem no Código Penal, quais sejam? Fake news e discurso de ódio. E aí você cria Isso é muito subjetivo, né? enorme. O que é fake news? Se eu disser que um aborto, por exemplo, a gente entra na discussão, é um assassinato de um feto na barriga da sua mãe, é uma fake news? Uma feminista vai dizer, não, mãe, aí é parte do corpo da mãe. O feto é um parasita no corpo da mãe, não tem uma vida, uma consciência plena de um adulto. Eu vou dizer, não, mas é uma vida embrionária que tem uma semiconsciência, mas é uma vida... Qual lado você percebe? tá certo, Eu né? estou fazendo fake news, dizendo que um feto é uma vida humana. Estou dando um exemplo muito simples. Sei lá, discurso de ódio. Sei lá, você dizer que o Alexandre de Moraes é um tirano que merecia receber a cadeia porque ele está infringindo todas as normas e os poderes legais ilimitados pelo STF e está perseguindo pessoas. É uma opinião. Se ele acha que eu estou ofendendo ele pode me processar. Mas baseada nessa opinião, ele pode me prender, baseado nessa tipificação criminal que ele criou, que é um discurso de ódio, que eu falei de maneira incisiva, sobre a leviandade que eu percebo do Alexandre de Moraes, estou falando em tese, tá? E aí me coloca na cadeia, me bloqueia minha conta bancária, tira meu passaporte, me censura e arranca meu trabalho. O Monark rolou isso com ele, né? O Monark aconteceu exatamente isso. O Monark falou, eu tenho o direito de duvidar do processo eleitoral, porque eu acho que a justiça eleitoral foi parcial e beneficiou um candidato em detrimento de outro. Meu Deus, isso é opinião. Você pode ser a opinião leviana, é uma opinião equivocada. É opinião. Cara, mas eu vou te falar uma coisa, Gustavo. A Constituição brasileira e a Constituição de qualquer democracia no mundo, ela permite o direito de você mentir e se enganar a respeito da realidade, porque ninguém tem o domínio total da verdade. Você pode se enganar em relação ao seu caráter, pode se enganar em relação ao princípio do Estado. Um partido comunista nem gosta de democracia. Dentro da democracia, você pode até contestar a própria democracia. E aí vem alguém que diz que isso é ataque golpista, é fake news, é discurso de ódio. Então você cria uma série de limitações que não existem, não deveriam existir e nunca existiram na história de qualquer democracia no mundo. E diz que isso pode atacar o Estado Democrático de Direito. Não, o que ataca o Estado Democrático de Direito é você não questionar cercear qualquer tipo de opinião. E o
próprio Alexandre de Moraes, já que a gente citou aqui, ele disse no passado que opinião, sobretudo opinião a uma pessoa pública, ela pode ser leviana, pode ser agressiva, pode ser incisiva, sob pena de alguém querer processá-lo por causa disso, por ser leviano. Mas você não pode botar alguém na cadeia ou censurar previamente alguém por achar que a opinião daquela pessoa sobre aborto, sobre processo eleitoral, sobre o STF, seja calcado uma fake news. É mentira? Então prova que é mentira. Prova que é mentira. Inclusive, você falou de censura prévia aí. Eu fui realmente leviano. Prova que eu realmente fui mentiroso. Prova que eu deliberadamente quis destruir alguém por causa da minha mentira leviana e intencional. Para isso existe o sistema acusatório, o sistema de justiça. Mas você criar uma tipificação criminal que não existe, crime de mentira, isso não existe. A sua mentira só é lesiva se ela lesa alguém, se ela prejudica socialmente alguém, o trabalho de alguém, o Estado Democrático de Direito. Agora, você criar e prender preventivamente por crime de opinião ou crítica, e a crítica é a base da democracia. Eu falei aqui no começo da nossa live, a tripartição dos poderes serve exatamente não por uma harmonia entre poderes, ao contrário do governo, mas sobretudo por uma tensão entre os poderes. O legislativo observa o executivo observa o legislativo, o judiciário é observado por ambos e ambos observam não tem que ser harmonia, né? Tem que ser algo que e a imprensa observa todo mundo, deveria observar e criticar todo mundo. A livre crítica é a base da democracia para que um poder ou um tirano não se coloque acima dos outros demais poderes. Então, você limitar e você achar que toda crítica é um discurso de ódio, que você foi mais decisivo, mais agressivo, mais violento, ou que toda opinião é uma fake news, é isso que corrói a nossa democracia, percebe? Então, a democracia é lesionada, é lesada, é absolutamente solapada exatamente hoje por aqueles que dizem que estão salvando a democracia. Estão salvando a democracia como, Carapalha? Censurando as pessoas, limitando as opiniões. Esse assunto aqui não pode. Como assim não pode? Nos Estados Unidos, o Trump, todo dia, eu vou reiterar, diz que as eleições foram fraudadas. Como é que a justiça... Não existe justiça eleitoral lá, tá? Só aqui no Brasil, já vou no Brasil. Como é que a justiça responde? Não, olha aqui, no estado do Kentucky, do Arizona, houve os seguintes problemas, mas isso não implica fraude. Aí o advogado do Trump vai lá, não, mas isso aqui implica fraude. É assim. A desinformação que é acusada por alguém é defendida pela informação do outro lado. Se o TSE diz que não houve fraude, eu quero acreditar no TSE, então que ele prove que não houve fraude. Alguém vai falar, o sistema não é auditável. Então que ele prove que é auditável. Não passe a prender pessoas que contestam, porque aí você cria uma suspeita. Você cria suspeita e cria medo, porque as pessoas realmente vão parar de falar desse assunto, como a gente está tomando todo cuidado aqui com esse assunto, porque elas têm medo de ser censuradas, ser desmonetizadas. Extremamente complicado. Agora, não venha me dizer que isso é um princípio democrático e libertário, é um princípio de aprisionamento de opinião alheia. E princípio de aprisionamento de opinião alheia, e princípio de aprisionamento real de pessoas, é um princípio autoritário e é um princípio ditatorial. Por isso, eu afirmo, eu acho que eu posso dizer isso. A gente hoje no Brasil não vive uma democracia. A gente fica com medo o tempo todo de falar o que a gente pensa, com medo especificamente de acontecer algo com as nossas vidas, o nosso ganha-pão. Você falou sobre a censura prévia, aconteceu, né? Isso aí é uma das coisas também que é absurdo. A gente já fala de vários absurdos, mas, se não me engano, foi com o Brasil Paralelo. Eles tinham um show já prontos e aí eles impediram a publicação desse episódio específico antes mesmo dele ser entrar no ar, né? O que para mim é um absurdo maior do que tudo. Mas eu vi aqui algumas perguntas no chat, Adriles. Eu vou pegar uma delas que eu gostei. Que é... Gustavo, esse negócio que você citou do Brasil Paralelo, você começar as perguntas, eu acho maravilhoso pelo seguinte: a Carmen Lúcia que falou que nós estamos flertando com a censura. A gente sabe o que está acontecendo. Tá, mas então para. Ela votou a favor. Ela vota a favor. Mas por quê? Porque no entendimento dela, dos iluministas lá, havia a possibilidade de dar um golpe ao Bolsonaro, porque eles tinham animosidade em relação ao Bolsonaro, que era um pré-golpista, que era um ditador. Tá, mas em função desse medo de um golpe que nunca veio, eles estão golpeando a democracia, estão censurando. Censura prévia com esse ditador. Um juiz censurar previamente um documentário que não viu, baseado no preconceito de que aquele documentário teria uma versão favorável ao candidato Bolsonaro, é censura. O que é isso? Um documentário que ninguém viu. Isso é censura prévia. Censura prévia é coisa de regime autoritário.
Ponto. E no Brasil, o regime autoritário veio, não é do executivo, tá? Não é do Lula. O Lula quer ser ditador, isso é outra discussão. Mas veio do judiciário, que não tem a quem recorrer. E a pior ditadura que existe, o Rui Barbosa disse, é do judiciário. É do judiciário. Você vai recorrer Você não tem a quem recorrer. O executivo não julga nada, o legislativo não julga nada. O legislativo faz leis, coisas que o judiciário está fazendo hoje também, infelizmente. Quem vai te prender na cadeia é quem você devia recorrer de um sistema autoritário, que é o juiz, que você tem que obedecer. Então é terrível. Mas vamos lá. Não, eu concordo 100% do que você está colocando. E, inclusive, uma outra, a meu ver, como uma censura prévia, foi que durante também as eleições, o pessoal todo do direito teve suas contas bloqueadas no Twitter, no Instagram. Você é um deles, eu lembro do Rodrigo Constantino também teve, e demais influenciadores liberais, conservadores, que tentavam se expor, mas eles eram proibidos de expor a opinião. Não era nem de falar assim, eu quero fazer tal coisa com eles. Nem era isso. Eles não podiam falar sobre qualquer e determinado assunto, porque eles tiveram a censura prévia em suas contas. Né? E aí a gente hoje, existe a PL da fake news, né, adentrando cada vez mais e tentando gerar um certo apoio. Você colocou o atual ministro Flávio Dino, que é um grande expoente dessa perseguição às redes sociais, especificamente, para que existam somente algumas vozes específicas que serão aceitas dentro do debate intelectual, sendo que nunca vi debate onde as pessoas pensam a mesma coisa, né? Mas, nesse sentido específico, eu vi aqui primeiro uma pessoa comentando que a direita devia se unir, e eu concordo 100% sobre isso. Eu acho que a gente ainda peca muito, porque, obviamente, a esquerda também briga, né? Eu vi agora, teve um partido que... mas quando eles têm um objetivo em comum, eles se unem, né? Exato. Eles acabam que... não importa que eles estão brigando, eles vão chegar a algum fim. Mas nós aqui ainda... Acho que primordialmente pelo fato que a direita no Brasil ainda é extremamente incipiente, juvenil. Eu acho que isso é uma das coisas que faz com que a gente brigue por coisas poucas, né? Às vezes o conservador vai para um lado mais social, os liberais vão para o lado mais econômico, aí começa a discutir eu acho que é uma bobagem isso, acho uma perda de tempo enorme, acho que cada vez mais que a gente fizer isso, a gente vai perder mais espaço para a esquerda, que já domina 90% do espaço. E aí eu já puxo a pergunta de uma pessoa aqui no chat, que eu achei extremamente importante, porque a gente está falando sobre liberdade de expressão, que e aí? Sabendo que hoje já está dominado, sabendo que hoje o judiciário já é a pessoa, ou seja, a pior ditadura que tem é a do judiciário, e hoje é ela que está tomando conta de tudo, como que nós podemos tomar algumas atitudes, ao seu ver, Adriles, para que a gente possa mudar pessoas ou mudar mentes ao nosso lado e dessa maneira conseguir parar com esse processo dominatório que vem da esquerda? Dizer de maneira meio simples, dizendo o que está acontecendo, dizendo que existe uma ditadura do judiciário, dizendo que pessoas que estão lá no STF, no caso do TSE também, estão abusando do seu poder, sem medo de ser acusado de fake news. Agora, eu também estendo isso, desse direito da população e dever da população de acusar os crimes não, os abusos que estão acontecendo no país em nome de uma falsa defesa da democracia, censurando e prendendo e perseguindo e desmonetizando pessoas, que os nossos líderes políticos também façam exatamente essa denúncia e que nós, enquanto meros seres mortais, alertemos e pressionemos nossos líderes políticos para estabelecerem uma pauta que limite o abuso. Por exemplo, os senadores podem pedir o impeachment de qualquer ministro do STF que esteja abusando das prerrogativas de seus poderes. Mas depender do Senado é complicado, né? Medo, o rabo preso, que muitos lá tem processo, ou a turma do deixa disso. Deixa disso, eu já estou confortável, eu ganho 50 mil reais. Eu estou aqui no Senado, em berço esplêndido. Para que eu vou mexer nesse vespeiro? Aí a população inteira cerceada do seu direito à fala, do seu direito à livre expressão, do seu direito à opinião. Pedir, inclusive ao Bolsonaro, tá? Que está sendo quase preso. Eu falei, escrevi um artigo recentemente, deu uma polêmica danada e eu volto. Eu vi no Fio Diário, eu acompanhei também no Fio Diário. O Bolsonaro saía do país, que aqui eventualmente vai acabar sendo preso. E se ele falar mal do judiciário, ele vai preso amanhã.
Ele podia sair do país, fazer como o Alan dos Santos fez, que é uma pessoa que eu nem sou tão fã assim, vai para os Estados Unidos, num país realmente livre e democrático, dizer existe uma ditadura persecutória que tem prendido, censurado e perseguido pessoas lá no Brasil, não só a mim, e que nada vai acontecer, como nada aconteceu com o Alan dos Santos, que vira e mexe, impede a extradição e a prisão dele, e não acontece nada. Por que não acontece nada e não aconteceria nada com o Bolsonaro nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é um país, são um país realmente democrático, e vão lá E acusar livre. isso aqui. Mas peraí, crime de opinião, que o cara criticou o judiciário, criticou o sistema eleitoral, o cara quer outra coisa, tá? Vai acontecer até outra coisa, ô Gustavo. A imprensa, por exemplo, a gente está falando que a gente é uma bolha aqui, a gente sabe da censura que a gente está sofrendo. A Globo, a grande mídia, ela não noticia essa ditadura que está acontecendo no país. E lá fora, nos Estados Unidos, o Bolsonaro falando que existe uma ditadura e uma perseguição aqui no país, ele forçaria essa grande mídia a dizer o que ele está dizendo, a reverberar a fala dele, da ditadura, e as pessoas iam tomar consciência. Então, é nesse sentido. Agora, se o Tarcísio Gomes de Freitas, que é outra liderança, fica falando que a democracia nossa é pujante, se todos os demais deputados, senadores, governadores, o Zema, nós, todo mundo fica achando que todo mundo está tranquilo, que não tem nada acontecendo. Porra, cara, tem centenas de presos que estavam em frente à QG, senhoras orando. Você tem um ex-ministro da Justiça, simplesmente que recebeu uma LGO lá, uma GLO apócrifa da possibilidade de contestação da justiça eleitoral. Você tem cacique indígena preso, você tem um humorista que ficou 90 dias num calabouço sem ver a luz do sol, foi acusado de, enfim, desespero em relação à eleição do Lula. Você tem preso político, seu devido processo legal, você tem gente censurada, você tem comentários em rede social, até o Constantino, o Figueiredo estão lá sem poder voltar nos Estados Unidos, com conta bancária bloqueada, sem rede social, sem poder falar. Cara, isso é tudo desculpa, isso é ditadura assim, escancarada. E os políticos ficam falando que não acontece nada. Aí é lógico que o povo não vai pra rua, porque o povo vai pra rua tem medo de ser preso. Aí você não tem nenhuma liderança política conclamando as pessoas a dizerem o óbvio, pedir por mais democracia, por mais liberdade, que as pessoas parem de ser presas, censuradas e bloqueadas por crime de opinião. É só isso que a gente pode fazer. É dizer que existe uma ditadura no país e pressionar os nossos líderes políticos a dizerem por nós que existe uma ditadura no país e conclamar as pessoas nas ruas. Pessoas nas ruas não é crime contra o Estado Democrático de Direito. Que história é essa de um juiz dizer a democracia sou eu? Se você protestar contra mim, você vai preso porque eu sou o Estado Democrático de Direito? Não! O ministro do STF, ele está numa instituição para salvaguardar aquela instituição. Se ele é abusivo, se ele está censurando e prendendo em nome daquela instituição, a instituição tem que se livrar dele. E eu, como cidadão, qualquer pessoa como cidadão, pode alertar para isso. Agora, você vai atentar contra o Estado Democrático de Direito, dizendo que você quer mais liberdade, democracia e o direito a ter sua opinião livre? Isso é completamente surreal. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Dizer o que a gente pensa, dizer do Estado autoritário que a gente vive e conclamar nossas lideranças a que digam pela gente que a gente vive uma ditadura no país. Eu acredito muito, Adriles, do avião especificamente. Ele fala que é você, avião. Quando o avião tem turbulência, o que acaba acontecendo? Cai as máscaras e aí você precisa colocar você primeiro para depois colocar os outros, né? Então, o que eu digo muito para as pessoas dentro do IFL e, obviamente, quando a gente tem essas aberturas para a gente poder colocar nossas opiniões, acho que o melhor que se pode fazer hoje como um indivíduo que está decepcionado, que está ansioso, que está vendo isso acontecer e se sente cada vez mais tolhido das suas liberdades, cara, faz o seu muito bem feito, se torne cada vez mais uma pessoa importante para o seu meio, e aí, a partir disso, comece a mudar a cabeça das pessoas que te admiram. Né? Claro. Se você é um cara pequenininho, igual o Gustavo Vaz, comece pequeno. Se você é o Adriles, que é esse cara monstruoso, gigantesco, faça mais com mais pessoas. Né? Eu acho que é esse o caminho de cada vez mais expor mais ideias. Continuar tentando. Né? Não tem muito que a gente possa fazer, é tentar bater cabeça e expor cada vez mais ideias à frente.
Adriles, queria te fazer mais uma pergunta, que é, e vamos supor que essas nossas tentativas, elas não acabam não sendo uma das melhores. Cada vez mais a gente não consegue mudar tanto as pessoas e os meios nas quais a gente se encontra. E o que você vê que pode acontecer com o Brasil ou com qualquer outro país, onde essas liberdades, em geral, mas também principalmente a liberdade de expressão, ela venha a ser dominada e retirada da sociedade e punida, caso expressa? Qual é o caminho, qual é o horizonte para um país desse? Qual é o horizonte que você enxerga para o nosso Brasilzinho que a gente está andando? O horizonte? Para que a gente você não faça nada, que continue acontecendo isso. Está aqui do lado, ó, Venezuela. Está aqui em cima, ó, Cuba. Está aqui do lado, ó, Nicarágua. Nenhuma ditadura começa de um dia para o outro. Começa exatamente oferecendo um tipo de segurança em nome do cerceamento da liberdade. Você fica sem segurança e sem a liberdade. Aconteceu isso em todas as ditaduras. Do nazismo, do fascismo, tudo aconteceu. Venezuela começou assim também. Perda de liberdades individuais, perda de liberdade de expressão, enfim, cooptação do judiciário, estatização dos meios de produção, estatização dos meios de comunicação, censura dos meios de comunicação. Cuba foi uma coisa mais violenta, né? Foi uma revolução. Mas mesmo assim, prometeu-se liberdade, eleição e nunca veio. Ou seja, as ditaduras começam, sobretudo as ditaduras modernas, começam em nome dessa defesa de uma real democracia, com um discurso meio esquisito, como o do Barroso, do Alexandre de Moraes, falaram, não, estão atacando a democracia. Agora a ditadura moderna nasce assim. Quando alguém critica você, o cara vira um atacante e destruidor da democracia. Não. Estão atacando as instituições. Estou criticando a grande mídia. A grande mídia deve ser criticada, como qualquer outro poder e qualquer outra instituição. Estão criticando o juiz. O juiz deve ser criticado. Todo mundo numa democracia pode e deve ser criticado. A questão do judiciário, né, que hoje virou intocável, eu acho tão engraçado. Eu sou velhinho já, eu já ouvi fora Collor, fora Sarney, fora Lula, fora Itamar, fora Fernando Henrique, fora Bolsonaro. Por que você não pode dizer fora Xandão? Por que você não pode dizer fora Barroso? Entendeu? Todo mundo pode e deve ser criticado em nome da democracia, em nome dessa permanente da liberdade que a gente tem. Então, se a gente não fizer nada, e se a gente parar de criticar por medo, covardia, ou acomodação, ou oportunismo, a gente vai virar uma Venezuela mesmo, a gente vai virar uma Cuba mesmo, a gente vai virar uma ditadura mesmo. Ditadura eu acho que a gente já vive. O que a gente não tem aqui ainda, graças a Deus, é assassinato. É tortura. Quer dizer, tortura, se você deixar alguém numa cadeia, é uma tortura, tá? Pressupondo isso. Agora, não precisa mais matar ninguém. Você percebe? Hoje um juiz chega e tira a sua rede social. É pior que na ditadura militar, quando chegava num jornal, fala, essa matéria não pode. Essa opinião não pode. Hoje você nem sabe o que pode e não pode. Se o cara não for com a sua cara, o juiz lá, mano, do Xandão, chega lá, tira o Twitter do Adriles, tira o Instagram do Adriles. Você não sabe mais o que você pode. Tira a vida monetária do monarca. Tira a conta bancária do cara. Olha só o nível de crueldade. Você não pode trabalhar, você não pode expressar sua opinião, você não tem rede social. E se você disser alguma coisa, você vai preso e ainda tira o seu dinheiro. Porra, pra mim isso é ditadura total. Então a gente já tá numa ditadura. A gente pode piorar ainda mais essa ditadura se a gente não disser nada. Eu acho que ainda a gente pode, sim, ir na rua e falar. Até porque prender 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões de pessoas na rua clamando por liberdade e democracia, eu acho mais difícil. Então, reclamar que a gente está vivendo uma ditadura é uma coisa que a gente deve fazer sempre. O preço da liberdade, como diz o velho adágio, é a eterna vigilância. Vigilância é a ação de falar, de contestar, de criticar e pedir sempre por mais liberdade e democracia, coisa que está faltando aqui no Brasil. Essa palavra democracia hoje... Ô, querido, só para te dizer, a live aqui acho que é 1 hora e o sinal está meio ruim. Mas então a gente tem que dar Eu li aqui agora no sapato, falando que a construção está meio... daqui a pouco a gente termina, então. Eu só queria pegar uma última, a não ser que você precisasse sair. Você está... Não, eu tenho um compromisso 8 horas, mas daqui eu posso ficar mais... Não, a gente termina daqui a pouquinho, mais uns 10 minutinhos, só para pegar uma última questão sua e, obviamente, falar um pouco do fórum também. Né? Claro. Importantíssimo. A gente falar do evento, especificamente. Tem que falar do evento também.
E, obviamente, você será um dos palestrantes lá no fórum. Eu ia aproveitar e ia falar também. Fórum, pessoal, dia 15 de setembro, é o Fórum da Liberdade e Democracia do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte. O Adriles, mas o pessoal todo, fio diário, vai estar lá para palestrar para todo mundo. A gente está esperando em torno de 5.000 pessoas, ou mais, né? Lá no Expo Minas, de novo, dia 15 de setembro, e o Adriles vai estar lá para prestigiar a gente, falar com todos vocês. Tá vendo gente de todo o Brasil, e que é a parte mais legal, porque tá vendo, vai ter gente tá comprando ingresso, tá vindo lá do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo também vindo, a Geise falou bastante também pra gente na live que a gente fez anteriormente, acho que ela fez a propaganda, agora você também está fazendo propaganda, vai dar bastante participantes. Mas, Adriles, então, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, eu queria, e aí você pode também, se quiser, fazer algumas considerações Claro. em conjunto e tudo mais, mas eu tenho cada vez mais pensado, e isso eu por ser mais liberal, né, até mais libertário no meu ponto de pensar, que a gente tende a fazer uma discussão bastante intelectual, às vezes, voltada principalmente para a economia, isso é o que mais acontece, pelo menos no meu meio também. Não sei se exatamente é só uma questão da bolha que eu vivo, mas o que eu tenho percebido é que nós pecamos bastante por atuar nessas áreas, no sentido de discutir somente essas áreas. E não o que a esquerda faz, que é discutir nas áreas sociais, que é falar sobre efetivamente os problemas sociais de uma pessoa de um sexo entrar no banheiro de outra pessoa de um sexo oposto em nome de uma ideologia, de um credo especificamente fora do normal. O outro que cara, tomar o campo esportivo, né, de um outro sexo em prol também de uma ideologia, até a segregação racial que é proposta pelos progressistas, que nós tentamos combater veementemente, né, tentando mostrar que o valor maior em si do indivíduo, não nas raças específicas, não a cor da sua pele, e sim o seu caráter, a sua meritocracia, né? Eu acho que esse seria o combate. Você enxerga isso também, que a gente às vezes está perdendo porque a gente não está batendo de frente em cima das questões sociais? Cara, você tocou no fulcro da questão, entendeu? Inclusive, a minha palestra vai ser nesse sentido. A gente vive uma ditadura, não é no sentido político, estrito senso do termo. E as pessoas, às vezes, a gente fala, mas esses assuntos são menores. Não, são menores, não. A ideologia de gênero, que fala para uma criança que ela pode ser homem ou mulher quando ela bem entender, e permite que ela se case, permite que ela tome hormônios com 5, 6 anos de idade, permite que, sei lá, um atleta, um homem que coloca uma peruca e diz lá pelos 50 anos de idade, eu sou uma mulher, e vai exatamente bater numa mulher no MMA. Ou seja, a questão do identitarismo, que quer separar os brasileiros entre brancos e negros, sendo que a gente é o país mais miscigenado. Ou seja, a questão do movimento LGBT, que quer criar uma casta social que é mais privilegiada que outra. Olha, se alguém bate alguém, se alguém discrimina alguém, quer seja gay, quer não seja gay, o direito é igual para todos. Ou seja, é uma guerra cultural que a gente trava exatamente por essa questão que a gente começou nessa live, né? De uma hegemonia cultural, de uma elite política e econômica, e não só política, tá? É suprapartidária. Eles estão incrustados na Unicef, na ONU, no Banco Mundial, em diversos lugares, que querem impor essa ideologia, esses princípios ideológicos de cima e embaixo para a população, que mudam o comportamento da pessoa. A questão do assédio sexual, se olhar para uma mulher, hoje é assédio. Ou seja, e essa discussão de valores arraigados da esquerda, que estão colocando de cima para baixo, goela abaixo da população, é o que gerou essa ditadura. É o que gerou essa ditadura que está incrustada desde as redes sociais, ao judiciário, que é ensinada nas universidades, é ensinada nas escolas. Então, nessa seara cultural, e esse vai ser o mote principal da minha palestra do IFL, e eu sou extremamente grato ao IFL fazer esse movimento pela liberdade de dialogar, de discutir essas ideias, porque vieram valores sacrossantos, né? A ideologia de gênero, o identitarismo cultural,
as mulheres que são subjugadas, tudo isso é contestável, tudo isso é passível de crítica, tudo isso é passível de diálogo. O problema é que o diálogo foi cerceado. Se você diz que é contra o aborto, você é um fascista. Se você diz que é contra a ideologia de gênero, contra uma criança se injetar hormônio com 5 anos de idade, você é um preconceituoso. Tudo isso vira preconceito, vira opressão, ou seja, você tira a possibilidade de diálogo e transforma o seu contendor, o seu adversário, que não é necessariamente o seu inimigo no terreno das ideias, em um monstro. Então, a ditadura que a gente vive hoje, por exemplo, no Brasil, política, é fruto de uma ditadura cultural que começou há anos, com politicamente correto. Você não poder fazer uma piada, você não poder dizer uma expressão do tipo humor negro, não tem nada a ver com cor de pele, que você já é taxado de racista, nazista, fascista. Ou seja, a esquerda hoje, quando eu digo que eu não sou nem especificamente de direita, mas sou um anti-esquerdista, se transformou, infelizmente, num movimento persecutório. O identitarismo que se transformou a esquerda, que antes a esquerda só tinha duas classes, o proletariado e a classe dirigente. Hoje não. Hoje é tudo opressão. É o branco contra o negro, é o homem contra a mulher, é o gay contra o hétero, o patrão contra o empregado, é tudo. E esse divisionismo proposto pela esquerda só piora a vida das pessoas. Então, embora eu não seja um sujeito essencialmente direita, hoje eu sou um sujeito essencialmente anti-esquerda. Eu sou um sujeito pró-liberdade, pró-comunhão, enfim, diálogo. Agora, eu queria ser cerceado dentro das minhas premissas, dos meus ideais, das minhas ideias, e ser visto como um sujeito que defende uma ideia, por exemplo, contra aborto, como um monstro, como um preconceituoso, eu não acho que deva haver cota racial no Brasil por fomentar o racismo, a divisão binária racial de um país que é essencialmente miscigenado. Estou a favor de cota social, por exemplo. Por isso eu sou um preconceituoso, eu sou um racista. Essas e outras ideias a gente vai discutir lá no IFL, lá no 15 de setembro, nesse evento sobre liberdade, sobre expansão de consciência através do livre diálogo, coisa que tem sido cerceada no Brasil e em grande parte do mundo, por causa desse identitarismo esquerdopata que vive nas elites socioeconômicas culturais e que querem solapar a vontade de dialogar de todas as pessoas. É nesse sentido que eu vou ter a honra de falar com vocês lá e estar lá presente. A honra é toda nossa, Luiz. Eu agradeço, assim, de coração, principalmente eu, Gustavo, não o IFL, mas eu, Gustavo mesmo, de ter a oportunidade de poder falar. Obrigado, realmente brilhante que você é. E eu espero você no dia 15. A gente está extremamente ansioso pela sua palestra. Eu agradeço muito pela live de hoje também, de coração mesmo, que a gente possa continuar a tentar mudar as cabeças das pessoas em pró de liberdade, né, Adriano? Então, agradeço, pessoal, dia 15 de setembro, aqui em Belo Horizonte, no Expo Minas. Fora da liberdade e democracia. Adriano, grande abraço. Valeu demais. Valeu. Valeu. Forte abraço. Forte abraço.